o Salmo 27:10, ele veio à minha mente. Me parece que para eu dizer para alguém ou para alguns aqui, que se seu pai falhar, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonarem, diz o Salmo, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Nós temos nessa promessa de Deus, um pai que sempre vai estar presente. Hoje me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre isso, porque meu pai não está mais vivo. Eu resguardava de falar essas coisas para proteger a integridade de meu pai, que já estava numa idade avançada, e não acredito que havia feito aquilo de propósito, se bem que sabia o que estava fazendo. Quando minha mãe saiu da Paraíba, eles pararam durante um tempo em Minas Gerais. Com 12 para 13 anos, eles chegaram no Rio de Janeiro. Foram morar lá perto, no ponto final aqui do ônibus que vai para Xerém. Com 14 anos de idade, meu pai tinha 35 nessa época, engravidou minha mãe. Há um tempo atrás, eu conversando com minha mãe, ela me disse, filho, eu fui criado num regime onde eu não sabia que filho nascia por causa de relacionamento sexual. Eu não tinha esse conhecimento, não chegou para mim lá na Paraíba. Então eu não tinha entendimento quando eu estava me relacionando com seu pai, que sabia muito bem o que estava fazendo, que eu poderia, através daquele ato, gerar um filho. Se eu tivesse o entendimento disso, eu teria ou não teria feito, até porque era uma menina de 14 anos. Minha mãe me teve com 14, já para 15, quase com 15 completo. E eu sei muito bem o que é não ter uma família. Ou melhor, eu prefiro olhar por outro ângulo. Eu sei muito bem o que é ter muitas famílias, o que é passar por muitos lugares, o que é viver num ambiente onde não está lá seu pai e a sua mãe, onde a palavra pai e mãe nunca saía na minha boca, a não ser de forma esporádica, quando eu encontrava com meu pai. Me deram para 5 famílias diferentes, porque meu pai me tomou da minha mãe e me deu para uma tia que foi viajar algumas semanas depois e me deixou aos cuidados de outra, que depois que voltou de viagem, a minha tia que tinha me recebido, aqui me pegou para tomar conta, não quis me devolver. E dali eu fui passando de mão em mão, sem um protocolo familiar, sem alguém para me proteger de fato. Eu tive 2 homens extraordinários na minha vida. Homens que me serviram por pai. E, infelizmente, eu não tive maturidade para agradecer a eles o que eles fizeram por mim. Aliás, um deles disse para minha esposa, assim que eu comecei a namorá-la, deixa esse garoto para lá, porque isso não tem futuro. Você não vai a lugar nenhum do lado desse rapaz. Ele não tem juízo. Era a visão de meu tio, que foi um cara extraordinário. Para falar a verdade para vocês, a única pessoa até hoje na minha vida que eu pedi para ver um dia de novo foi meu tio Domiciano, que me criou, que me serviu como pai,
ainda que eu nunca o chamei de pai. Não tinha uma casa, e desculpa estar chorando que eu não estou me lamentando aqui não. Tá certo, até porque eu sobrevivi a tudo isso. Só que dói quando a gente fala. E aí eu lembro dessas coisas, e hoje achei que eu tinha oportunidade de comentar um pouco sobre isso. Porque eu tive que sobreviver a muitas coisas. A escassez, não de alimento, nunca passei fome. Mas como todo menino, e menina também, chega aquele momento que você quer uma roupinha legal. Eu lembro quando eu ia... Quem aqui já foi para a escola com a mochila, que era um saco de arroz de 5 quilos? Levanta a mão, por gentileza. Não, isso é uma igreja rica. Poucas pessoas. Os amigos, quando queriam estragar a mochila da gente, sabe o que ele fazia? Pegava a unha, botava assim no saco de arroz e arrastava. Aí ficava aquele arranhão, aquela marquinha. Lembra, Zé? Lembra? É legal. Naquela época, os meninos maiores tentavam abusar dos menores. Também tive que sobreviver a tudo isso. A tentativas frustradas, mas investidas terríveis. Foi um tempo desafiador, porque ninguém tem vida fácil. Mas pasme você, o mais estranho de tudo isso é receber de Deus um ministério focado exatamente numa área que foi a minha deficiência, porque me parece que na ótica de Deus, nosso ministério está onde está a nossa dor. E apesar das pessoas me intitularem, hoje eu falei com minha esposa, nós saímos para almoçar e eu disse para ela, eu não tenho ministério de família, Deus nunca falou isso comigo, eu tenho um ministério para casal, eu gosto de falar para casamento, certo? Do embate, do confronto, porque eu gostaria de ter sido criado num lar onde eu pudesse falar assim, mãe, ei, passa minha camisa, mãe, ei, coloca minha comida. Eu não tive esse privilégio. Se você é filho e hoje tem e não valoriza, pô, você não sabe o que eu sinto falta desse negócio. Mas eu aprendi uma coisa, nossos pais podem falhar, eles são falhos. O texto bíblico que salvou minha vida, da ausência de meus pais, e muitas vezes, hoje com maturidade eu entendo, eu morava na Praça da Mantiqueira, lá no finalzinho da praça, na rua de dentro, é a única rua que tem entrando, ela é sem saída. Eu morava na esquina, ali, com esse tio que eu falei. Minha tia, que me pegou, que meu pai me deu, morava no final da rua. A frente da casa era daquela cerquinha de madeira, azulzinha. Um jardim estava ali, e a minha tia da frente é que me criava. Mas meu pai, que era irmão dessa tia, era irmão também do meu tio que morava nos fundos. E ele tinha dois meninos e uma menina. E por muitas vezes, cerca, não era muro, era uma cerquinha, eu via meu pai passar, o mais rápido que podia, na frente, e por aquela cerca, e ir lá na casa de trás, para visitar a minha tia, meus primos. E eu chorava, dizendo para minha tia, me deixa aí, eu quero lá, meu pai está lá. E ela me batia, me dizendo, menino, se ele quisesse te ver, ele vinha aqui. Mas como meu pai não iria querer me ver?
Foi Ele que me fez. Como meu pai? Não, ele deve ter se enganado, não é possível. Ele devia estar com pressa, devia ter algum assunto muito importante para ele tratar lá. Mas depois, certamente, na hora de ir embora, ele iria lá, iria me dar um abraço, iria falar comigo. Mas não ia. Ele ia embora. Ele não ia me ver. Hoje eu entendo que provavelmente era por vergonha de não dar nenhuma ajuda financeira a meus tios que me criavam e que me davam tudo. Mas isso eu só fui entender bem depois. Porque na época eu não entendia. Doía pra caramba. Hoje eu tenho 2 filhos. Os 2 estão aqui. Meu filho Caio está lá atrás, meu filho Felipe estava aqui cantando, o outro está lá, desde cedo trabalhando, certo? E eu tenho orgulho de meus filhos. Para mim primeiro, são 2 cidadãos de bem. Segundo, são 2 servos de Deus. E eu não quero cometer o erro que meu pai cometeu, mas ainda cometo alguns. E quando eu estava preparando esse texto, o Salmo 27:10, ele veio à minha mente. Nós temos nessa promessa de Deus, um pai que sempre vai estar presente, não substitui o pai físico, não substitui, ele cura. Ele não substitui, ele cura a ausência, ele cura os traumas, ele é o Todo-Poderoso, mas ele não substitui. Não vem com essa de que eu não precisava de pai, certo? Porque Deus é meu pai, que está errado.